Fala, nação corintiana, ótimo dia aí pra gente. Bora ver o Vessone espanando e trazendo o Corinthians. Não é mais respeitado pela arbitragem, pelos jogadores, pela comissão técnica, nossa, é horrenda. O Corinthians tá sendo roubado dentro e fora de casa. Ninguém respeita o Corinthians. O Corinthians é o time com mais gols anulados, com falta em origens, com mais cartões amarelos, com mais cartões vermelhos. Tem erro de jogador também e tem muito erro de arbitragem nisso. Apesar desse jogo, pra mim, tá na conta do Dorival e não da arbitragem. Vamos trazer um vídeo muito bom do Vessone falando tudo isso e no meio e no final nós vamos dando nossa opinião. Bora lá. Coringão perdeu num jogo que a Edna Alves Batista foi muito protagonista. Ela teve uma arbitragem péssima. Foram 2 meses de ausência na Série A. Tem a Série B também. Ela não optou nem Série A nem Série B. E aí, do nada, a CBF recolocou ela nos jogos, porque a CBF está fazendo clássicos, entre aspas, né? Times da mesma cidade estão jogando com árbitros da mesma cidade. Como o futebol paulista tem muito jogo, ela foi resgatar a Edna do nada, o próprio tal do Rodrigo Guarizo do Amaral lá no VAR também. E aí ela entrou completamente perdida, os jogadores fazendo o que querem com ela, sobretudo os do Bragantino. E quando estava com 4, 5 minutos, aquele Fabinho, que é ex-Palmeiras, ele deu uma entrada para matar uma jogada no Garro e não levou o amarelo. Ali eu falei, isso daí vai dar ruim. Que era aquela jogada típica. Você faz uma falta dura, o jogador vai até pedir desculpa. Era o amarelo clássico. Levanta o amarelo, dá no cara e já calma o jogo. Ela deixou cantar. Aí, meu amigo, aí acabou. E aí o atacante grandão lá do Bragantino batia, falta e nada acontecendo. No lance do Charles depois, os 2 ex-palmeirenses, John e Vanderlan, os caras fizeram o que eles quiseram. E ela só tinha olhares para os jogadores do Corinthians. Primeiro o John vai, o Vanderlan vai, dá um chute no Charles, aí continua a bola andando, ele chuta a bola. Ou seja, para enganar que ele deu um chute na perna do Charles, ele dá um chute na bola. Parece que ele não deu chute, mas ele dá o chute no Charles. Não satisfeito, ele empurra o Charles. O Charles cai e perde a cabeça. Empurra ele. O John, que tinha segurado o Mateuzinho fortemente, fez uma falta absurda. Ela dá a falta no Mateuzinho, mas os dois, o Vanderlan segue com a bola para enganar, como se ele não tivesse escutado o apito, era para ganhar tempo. Ainda dá o bico, dá um empurrão. O John sai lá de trás, também empurra o Charles cai na pilha, já estava pilhado por causa do Vanderlan, cai na pilha do outro e ainda tenta dar um tapa. Aí aquela confusão toda, o olhar dela claramente só era um olhar para punir jogadores do Corinthians. Os caras do Bragantino fizeram o que eles quiseram, não aconteceu nada. O que Eduardo Sacha faz com ela, a brutalidade, a boçalidade que Eduardo Sacha trata ela, com gritos, com dedo na cara, com ameaças e tudo mais, não é porque ela é mulher. Isso é para mim até um agravante. E ela não deu um amarelo pro cara. Fora o lance do Martínez, né? Que aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema que eu quero dividir com vocês, porque põe a tabela que eu te mandei aí, Guilherme, é uma das últimas aí, tem uma tabelinha aí meio mambembe que eu fiz. Esses são os cartões vermelhos do Corinthians. Olha a quantidade de... Não, é uma tabelinha que está com foto do Martínez. Olha a quantidade de cartões vermelhos que o Corinthians teve ao longo da temporada. É muito cartão vermelho. É muito, não tem cabimento isso. 3 do Martínez no ano já. 3. 2 do Félix Torres, 1 do Bidon, 1 do Charles, 1 do Roberto, 1 do Romero, 1 do preparador físico Celso Rezende, 1 do preparador de goleiro Marcelo Carpes, 1 do Ramon Dias e 1 do Dorival. É muito cartão vermelho. Isso, amarelo, só no Brasileiro passou de 100. E aí o seu Martínez, 3ª expulsão, acabou de voltar de uma suspensão por 2 amarelos. Acabou de voltar e cumpriu contra o Grêmio. Já está fora com o Ceará de novo. Eu não vou entrar no mérito. Ali era um lance besta e esse jeito do Martínez fez o Aníbal perder a cabeça com ele. O mesmo empurra, tal. O Aníbal perdeu a cabeça com o Martínez e dá a cabeçada nele. Mas a minha contestação não é esse lance. Porque o jogador do Santos, o lateral esquerdo, o Escobar, também perde a cabeça com o Martínez. Mas eu não vou discutir o segundo amarelo. Porque a Edna, ela esqueceu o que ele tinha. E aí é o problema.
O seu Martínez tomou um primeiro amarelo completamente idiota, ridículo o primeiro amarelo. E tem que ser cobrado, cara. Esses caras estão ficando muito fora. É muito cartão. O Carrilho entrou no jogo, deu 2, 3 minutos, ele deu um bico para fora com a bola parada, tomou amarelo, tá suspenso no domingo também. A não ser que tenha sido orientação. Ó, você zera contra o Ceará para você voltar contra o São Paulo. Se foi orientado, me desculpa o Carrilho. Eu peço desculpa para ele. Não dá. Simplesmente não dá para tanto cartão idiota. Eu não estou falando que o Martínez merecia o segundo amarelo. Mas o primeiro, ele dá uma entrada sem noção, levanta a perna, num lance bobo de meio de campo, com uma arbitragem já confusa. Então, gente, sinceramente, não dá mais, cara. Não dá mais para suportar esse tipo de coisa. É muito amarelo besta, muitas vezes do Mateuzinho, do Ranielli. O Bidon faz aquele pênalti imbecil na Vila. Depois uma expulsão idiota lá em Salvador. Parece um time sem comando, parece um time sem punição, sem medo de ser punido. E o Corinthians desfalcado. Vocês lembram contra o Grêmio? 3 volantes fora? Os caras voltam em Bragança, nós temos 3 de novo fora contra o Ceará. Põe na tela aí quem são os 3 que estão fora, por favor, Guilherme. Então, Martínez, 3 expulsões no ano, meu caro. 3 expulsões no ano. Isso é muita coisa, gente. Tá aí, ó, Carrilho fora, o Charles fora e o Martínez fora. O Carrilho pelo terceiro amarelo, o Martínez e o Charles expulso. E o Charles, ela retirou o cartão amarelo dela, o cartão amarelo que ela tinha dado para o Charles. Ela depois põe na súmula que ela deu o vermelho direto, porque o Charles estava pendurado. Se ela dá o vermelho direto, quando você já tomou o terceiro amarelo no jogo, vale os 2. Você cumpre 2 jogos. É assim que é. Então vou dar um exemplo. Recentemente o Dorival estava pendurado. Ele toma o amarelo. No final do jogo, ele xinga lá não sei quem, o árbitro vermelho direto. Ou seja, o amarelo permaneceu, não foi amarelo mais amarelo. Amarelo mais amarelo retira o primeiro amarelo. Amarelo e vermelho direto vale os 2. Então, no cenário, a hora que acabou o jogo, o Charles ia cumprir com o Ceará e ia cumprir com o São Paulo. Como ela retirou na súmula, ele vai cumprir o vermelho com o Ceará e volta pendurado contra o São Paulo. Se ele tomar contra o São Paulo o terceiro, ele vai ficar fora de novo diante do Cruzeiro na volta depois. Entenderam a dinâmica? Então, assim, é muito jogador fora. É muito jogador fora. Parece que os caras não têm controle emocional. E aí vem uma semifinal de Copa do Brasil. Faz o quê? Vocês querem perder jogador no Mineirão com com primeiro minuto? Primeiro tempo ficar com a menos? Tomar amasso no Mineirão? Toma 2, 3-0, vai buscar como a volta? Então a gente tem que cobrar esses caras. Eles têm que ser profissionais. Não dá para eles agirem dessa maneira. Eu não vou colocar a Edna na história porque ela é péssima, que ela demore para voltar para apitar. O que ela fez com o Corinthians foi um absurdo. Pô, Vessone, falou tudo, cara. Falou tudo. A Edna é horrível, mas não dá pra colocar na conta dela perder pro Bragantino, que vinha de 4 derrotas seguidas, 1 vitória, 2, não sei, nos últimos 12 jogos. Não dá pra colocar só na conta dela. O time do Corinthians é horrível e não tem comando. O Dorival é pior ainda. O Dorival é horrível. No final do vídeo eu vou dar minha opinião. O Corinthians mais uma vez foi prejudicado. Mais uma vez. Só que como a Ana Thaís Matos disse no seu stories, como é um clube fragilizado politicamente, financeiramente, é bagunça, é Ministério Público, é polícia, os árbitros não respeitam mais o Corinthians. Porque os dirigentes estão acabando com a imagem do Corinthians. Os árbitros falam, cara, se esses caras não respeitam entre eles, eu vou respeitar? Vê se alguém faz isso com o Palmeiras e com o Flamengo. O que o Corinthians está fazendo, vai lá e retira o pênalti dentro da arena e dane-se. Dá pênalti pro adversário dentro da arena e dane-se. Retira gol, quando teve 7 ou 8 gols tirados dentro da arena por falta na origem. Então, os dirigentes acabaram com o Corinthians. E aí você vai pegar os seus jogadores e vão dar mais motivo ainda se você já não tem nenhuma moral com a arbitragem? Então, esses caras têm que ser cobrados, seu Fabinho. Cobre esses caras. Dorival, cobre esses caras. Tem que começar a tirar do bolso. Punição. Tomou cartão idiota, expulsão idiota, vai tirar dinheiro aqui, vai dar a caixinha do jogador. Tira do time, fala, vai ficar 2 jogos fora.
Você vai cumprir a sua suspensão e no próximo você não volta também. Não dá para ser bagunça, gente. É muito cartão idiota. Comecem a perceber. A arbitragem tá fazendo muita bobagem? Tá. Virou uma palhaçada? Virou. Mas aí você vai dar motivo? Você vai levantar a bola para os caras cortar? De novo, os 3 mais 3. Foram 3 contra o Grêmio, 3 volantes agora de novo contra o Ceará. Num jogo fundamental para fazer os 3 pontos. Não dá para aceitar não, gente. Não tem como. Não tem como, não. Então, é um pouco de tudo. Não é só arbitragem. Os caras também estão deixa o braço. O pênalti do seu Angileri é de alguém que tá pensando, tá passando tal oxigênio na cabeça do Angileri essa hora? Ah, sabe o que? Eu tô longe da bola, eu acho que eu vou empurrar as costas do cara aqui. Pra quê? Era pênalti do campo. A Edna é tão ruim que ela precisou do VAR ainda. É uma vergonha aquele pênalti. O Corinthians colocou o Bragantino. O Bragantino vinha de 4 derrotas seguidas. 2 vitórias nos últimos 20 jogos. A confiança lá embaixo. A ponto da gente com 10 pegar o empate. E o Mancini na coletiva falou: mas a gente está num momento tão difícil, tomamos empate e sentimos. A sorte é que a gente estava com um a mais, aí entra a influência da arbitragem, e aí com um a mais a gente foi se impor. Se a gente está no 11 contra 11, acho que a gente tomava a virada, ele falou. E aí o seu Angileri faz um pênalti desse? Então é muito jogador fazendo coisa sem noção, cara. E aí você põe o Bragantino no jogo. Você põe o Bragantino no jogo. O Corinthians deu esses 3 pontos pro Bragantino, como o Corinthians e a arbitragem deram no primeiro turno. Eu não esqueço o pênalti marcado pelo Braulio, aquela palhaçada do pênalti do Kaká, que o cara põe a mão na cabeça, sendo que ele nem pega na cabeça, e ainda toma o gol aos 49 do segundo tempo num escanteio, que o nosso zagueiro, acho que foi o Gustavo, que hoje é o melhor zagueiro do Corinthians, dá uma espanada, vira um escanteio, 3 bate-rebate, gol, no acréscimo. Em vez de você fazer 1, você ainda deixou o Red Bull fazer mais 2. Aí, de novo, pênalti idiota, dessa vez pelo Angileri, não pela arbitragem, e gol nos acréscimos de novo. Nós doamos 6 pontos para o Red Bull. O Red Bull ganhou doados 6 pontos do Corinthians. Doados. Então, é duro de aceitar uma derrota como essa. Porque ela é uma derrota que você contribui para ela. A arbitragem também, mas você também. E a comissão técnica também. E por que a comissão técnica também? Porque eles armaram o time, na minha visão, perfeitamente. Perfeitamente. Linha de 4, que é o que está acostumado, não com a linha de 3, é a linha de 4. É assim que nós eliminamos. O meu balizamento do Corinthians, do time titular, é a eliminação contra o Palmeiras com 2 vitórias, 3 gols a favor e 0 contra. Eu espero que o Dorival tenha isso na mente na hora de jogar contra o Cruzeiro. Repetir o mesmo time e põe no campo. Sem inventar moda. Se não der certo, é outra coisa. Os jogadores vão estar mal no dia, o Cruzeiro vai estar bem. É aquele time. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Ranieri, Carrilho, Martinez e os 3. Esse time joga os 2 jogos contra o Palmeiras e elimina o Palmeiras com 2 vitórias. Que é um dos melhores Palmeiras dos últimos tempos. Da história do clube deles. Qualquer coisa que for diferente dessa contra o Cruzeiro, com todo mundo à disposição, o Dorival vai errar. Pode estar o Guinegão fazendo 8 gols na reta final e o Yuri com 2. Tem que jogar o Yuri. Porque o balizamento da Copa do Brasil que o Corinthians tem de 100% é com esse time. Então, voltou para a linha de 4. 3 volantes descansados, os 3 que estavam suspensos com o Grêmio e os 3 da frente. Perfeita a escalação. Perfeita. Não tem um A para falar da escalação. Começa o jogo. Seu Ranieri sente de novo um problema muscular na coxa. Para variar, deve ter sido o 50º problema muscular do Ranieri no ano. Uns ele saiu de campo, outros não precisou, uns ficou em tratamento, outros não precisou, mas enfim. Aí eu pensei, ele tem 4 volantes no banco. Maicon, que jogando bem,
Esse é o ponto principal para mim, onde o Dorival mais errou, na substituição do Ranieri. Para mim, aí ele acabou e entregou o jogo pro Red Bull. Nos últimos jogos, Carrilho, que é titular, tudo bem, tinha jogado, precisava descansar um pouco. Tinha o Rian ainda e tinha o Charles. Era só colocar um dos volantes para manter o que ele pensou. Ele trabalhou 3 dias para fazer a linha de 4. Em 15 minutos, ele põe o Angileri e faz a linha de 3 de novo. 3 dias... Em 15, 20 minutos, ele desfaz o que ele pensou em 3 dias. Mais um pequeno agravante. Você tem o André Ramalho no banco. O André Ramalho jogou 10 anos na Europa. Jogou uns 10 anos com linha de 3. Manja pra caramba. Saída boa de bola. Tira o time de trás. Faz a linha de impedimento. Comanda lá atrás. Vai estar protegido com mais 2. Tem inteligência para jogar. Aquele passe entre linhas que em São Januário, por exemplo... fundamental, que o Diniz enlouqueceu, que ninguém pegava a saída de bola do André. Aí você vai improviso o lateral esquerdo de novo, que é com essa falta de inteligência várias vezes, hein? Não é só naquele lance, não. A gente sabe que ele é muita força física, é muito corpo e pouca cabeça. Ou seja, você tinha 4 volantes para colocar, para manter o que tinha, que era o que tinha que fazer, e se fosse voltar para a linha de 3, tinha que ser o André Ramalho. Ele põe o Angileri e dá 20 minutos pênalti do Angileri. O que acontece no intervalo? Ele refaz a linha de 4. Põe o Angileri de lateral e o Bidu pro meio. Ou seja, ele confirma e fala, sim, eu errei, eu tô só arrumando de novo. Ok? Ele faz isso. Corinthians tem um jogador expulso. Mesmo assim, empata o jogo. Aliás, um adendo aqui. Memphis Depay não vai ser considerado assistência porque foi rebote. Mas, de novo... jogada dele, drible, chute dele, para dar o rebote para sair o gol. Eu só vou fazer esse adendo. De novo, participação dele num gol do Corinthians, apesar de não ser uma participação direta. Corinthians empata. Você tem as trocas para fazer depois. Aí eu te pergunto, para que colocar o Guinegão? Você tá com a linha de 4, tá 1-1, você tá levando um ponto de Bragança com um jogador a menos. Katsu, vai lá e refaz a linha de 3. Faz a linha de 5. Agora é a hora. Falta 4 minutos, 6 minutos. Faz a linha de 5. Aquela que o Flamengo salvou o Flamengo lá contra o Racing, por exemplo. Quando teve um expulso. Ninguém entrava naquela linha de 5 do Flamengo. O Bruno Henrique, lembra? Expulso na Neoquímica Arena, ele sacou o Gabigol, meteu o zagueiro e fez linha de 5. Como que o Corinthians entrava naquela linha de 5? Ele deixa a linha de 4. Aonde é o passe? Eu vou mostrar para vocês aonde é o passe. Eu esqueci de mandar aqui, eu vou mandar agora pro... Eu vou mandar pro Guilherme subir. Dá uma olhada. Olha onde o passe do Gabriel entra. Olha aí. O Angileri não tá na tela. Porque o Angileri tá com um cara passando aqui nas costas dele. Não é do Angileri esse cara. Não é do Angileri. O cara do Angileri, ele tá tendo que marcar um cara do lado. Ok? Se você tá com 3 zagueiros, teria alguém ali. Porque é uma linha de 5. Exatamente para isso. Com esse lançamento, olha os 3 aí. Aqui estão aqui na frente. Guinegão, 2 para dar um bote que não tá dando bote, porque o cara dá o passe. Se ele dá o passe, é porque ninguém tá pegando. Tem 2 pegando o cara que não tá ninguém pegando. Você tá com 1 a menos e você perde 2 em um lançamento. Foi a bola, tem mais 2 mortos. 3, 1 lá fora, expulso, e mais 2 só com o balãozinho morreram. Você tá com menos 3 no jogo. Se você tá com a linha de 5, não sai esse passe. Olha a quantidade de jogador, já que estava acabando o jogo, tá com a mais. Olha a quantidade de jogador do Red Bull enfiado. Era para ter a linha de 5 agora ou não era? Aí não, você tá com a linha de 4, tá com menos zagueiro, tá com esse buraco todo. Esse cara recebe a bola, que eu acho que é o John. O Isidro Pita tá lá no segundo pau, entra e faz o gol. E aí, na hora do gol, tem um detalhe muito louco e muito interessante. Por isso que eu falei para vocês que o erro é da comissão técnica.
não é do Dorival. A hora que sai o gol, o editor de imagem do Premiere apertou o botão e cortou uma câmera para o Dorival, para pegar a reação do Dorival. A hora que sai o gol, o Dorival enlouquece, o rosto dele vem a raiva, ele olha para o filho dele, para o Lucas Silvestre, que é o auxiliar dele, pega o Lucas Silvestre quase pelo colarinho e põe o dedo na cara do Lucas Silvestre. Eu não preciso saber o que ele falou. Eu tenho convicção do que aconteceu. Isso não é uma informação, é a minha impressão, convicção, pela experiência no futebol. O Dorival quis o terceiro zagueiro, quis a linha de 5 no finalzinho para se garantir. O Lucas Silvestre não quis. Acha aí que joga que deve estar na Premier League, na PQP. Deve ter falado, não, põe o Guinegão, ou põe o Charles, sei lá. Um dos dois que entrou no final, ou o Guinegão ou o Charles. O Dorival, quando toma o gol, enlouquece, explode com o filho dele, que é o auxiliar dele. Eu tenho convicção que isso aconteceu. Porque senão ele não teria a reação que ele teve. Ele vira pro auxiliar, vira pro filho dele, dá o dedo na cara, pega ele quase pelo colarinho, do tipo, eu te avisei. Eu te avisei. Pra mim, a derrota do Corinthians aconteceu quando o Dorival mexeu ali aos 15 minutos. O Corinthians entrou com 3 zagueiros. Eu discordo um pouco do Vessone. O Corinthians não entrou num 4-4-2, mudava para 4-4-2 e um 5-3-2, conforme o Ranielli fazia o zagueiro volante. O que o Edmilson fez na Copa de 2002, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, não tô comparando os dois. Mas aquilo que o Edmilson fez, mais ou menos o Ranielli faz muito bem. Ele vira um zagueiro que vira volante. Então, o que olha, muda muito o Corinthians nisso. Porque tanto o Bidu quanto o Mateuzinho não precisa virar ala, não precisa virar ponta. Eles podem ficar ali, porque quando o Corinthians tem a bola, o Ranielli vai pro meio, o Corinthians domina o meio e consegue os dois. Tanto o Mateuzinho quanto o Bidu entrar pelo meio, apesar do Bidu entrar mais e o Mateuzinho é mais pra ponta. Mas eles podem entrar pelo meio. Quando ele tira o Ranielli, que saiu mais uma vez por sentir alguma coisa muscular ali, que não dá pra entender o que o Ranielli tem, mas quando o Ranielli sai, e ele coloca o Anguilleri, ele muda totalmente, porque com o Anguilleri você perde o volante zagueiro. Você ganha outro zagueiro pela esquerda, você ganha um zagueiro lateral. O que isso implica? O Bidu tem que virar ponta, o Mateuzinho tem que virar ponta, e isso não aconteceu. Eles não fizeram aquela ponta que eles fizeram em outro jogo, quando jogou com 3 zagueiros, sem o Ranielli. Então isso perdeu o meio de campo. Perdeu o meio de campo totalmente o Corinthians. Pra mim, ele deveria ter colocado o Carrídio, eu acho, pra deixar mais ofensivo. Não era pra jogar com medo do Red Bull Bragantino. 4 derrotas seguidas o Red Bull Bragantino tinha. Uma vitória nos últimos, uma ou duas, nos últimos 12 jogos. Era pra ir pra cima do Red Bull Bragantino. Não era pra jogar com esse medo todo, não. No finalzinho, erro do Dorival. Não, eu acho que é erro do filho dele. O filho dele é auxiliar, não é técnico. O técnico é o Dorival, ele que toma as decisões, e pra mim ele ganha muito bem pra isso, merecido, ele tem a carreira dele, não discuto o salário de ninguém, mas pelo que ele ganha, ele tem que ser responsabilizado, e ele tem que ficar no Corinthians até o final desse ano. Falando de um G7, G8, que também discordo um pouquinho ali do Vessone, a briga do Corinthians é com o São Paulo, porque se o Corinthians passa, o Vasco passa, o Fluminense passa e o São Paulo desce, o que acontece? Vira um G8, porque você tem os 4 times das finais da Copa do Brasil entre os 8. Isso acontecendo, vai virar um G8, porque um desses 4 vai ganhar, e eu acredito muito que seja o Corinthians, se sim, jogar com esse time completo, tendo o Ranielli para fazer esse zagueiro volante. Se não tiver, ele vai ter que arrumar outro jeito. Porque, ou quando jogar com o Anguilleri, em alguns jogos o Corinthians jogou bem, fazer o Bidu e o Mateuzinho jogar bem nas pontas, senão não resolve. O Corinthians precisa dominar as pontas, puxa o Garro e o Memphis um pouco mais pro meio, domina o meio e joga pelas pontas. Tem que ser assim. Só que isso quebra um pouco o Yuri Alberto. O Yuri Alberto gosta mais quando joga com 3 zagueiros, que ele faz o facão para todos os lados. Não tem o Bidu e o Mateuzinho toda hora ocupando aquele espaço que o Yuri Alberto vai fazer, beleza? Essa é a minha opinião. Eu acho que o Corinthians perdeu muito ponto besta contra o Sport. Esse foi mais 2 vezes contra o Red Bull Bragantino, contra o Sport, contra o Vitória, contra o Fortaleza, contra o Inter, contra o Grêmio, se eu não me engano. Não, contra o Inter mesmo. Então o Corinthians perdeu muito, contra o Vasco não. Contra o Vasco o Corinthians foi bem. Perdeu muito ponto besta que poderíamos estar facilmente no G6, no G5, tá? Facilmente. O Corinthians briga contra ele mesmo na maioria dos jogos, porque o time do Corinthians no total não é ruim, mas os jogadores são preguiçosos, jogam quando querem,
tomam cartões bestas, não tem uma inteligência tática, não é possível isso. O Corinthians não tem inteligência tática e joga um jogo bem, um jogo mal. Agora, contra o Ceará, vocês vão ver. Vai voar. Vai parecer que tá jogando Premier League, igual ele falou. Aí chega no outro jogo, não pega nem a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Não dá pra entender. Eu fiz um react do Vessone, que é do Papo com Vessone, tá todo dia às 8 horas da noite no canal Meu Timão, das 8 às 9. Vou deixar o link do vídeo completo na descrição desse vídeo. Acompanha ele lá, todos os créditos ao Meu Timão, ao Vessone. E é isso aí, valeu pessoal, o meu nome é Marcelo Scarpinha, esse é o Resenha Arena 1910, se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acham, você acha que o Corinthians ganha essa Copa do Brasil, briga pelo um G7, um G8, e é isso aí, valeu, tamo junto demais, fui!